Vamos conversar um pouquinho sobre a prova? Vamos. Seguinte, eu queria ver com vocês se vocês concordam da gente colocar a matéria da prova somente o conteúdo que está na plataforma, pode ser? Pode. Muito bom, pode ser. E eu, Perfeito. Ótimo. Perfeito. e eu também estava querendo tirar aquele conteúdo de metabolismo microbiano, porque os exercícios estão muito fora do que tá no livro-texto, né? Então, Uhum. assim, eu acredito que vocês tenham entendido a minha explicação, acredito eu, né? Mas na hora de fazer o exercício não condizia com o que estava no material que vocês leram e nem com a aula que eu dei. Então, para não Entendi. confundir vocês, eu queria tirar esse capítulo, pode ser? Por mim, pode. Tudo bem, gente? Tudo bem, Ana. Então, aí, eu vou colocar aqui o conteúdo da prova para a gente organizar certinho, tá bom? Tá bom. Segunda. Ó, então. Bom, gente, olha só. O que seria a matéria da prova, então? Tá certo? Vocês estão vendo aqui as unidades? Sim. Sim. Então, vai ser a unidade 1, Fundamentos de Microbiologia. A unidade 2, Taxonomia e Anatomia. A gente vai tirar o metabolismo e vai ficar com a genética microbiana. Tudo bem? Certinho? Pode ser assim? Então, Pode ser assim. unidade 1, 2 e 4. E 4. O que eu vou fazer? Ó, eu vou esconder essa unidade Ian. aqui, tá bom? Todo mundo já fez os exercícios do metabolismo? Ian. Oi? Pode falar. Oi? Alguém quer falar comigo, gente? Posso continuar, então? Então, olha só, gente. Eu vou esconder esse capítulo aqui para vocês não confundirem para estudar para a prova, tá bom? Então, todo mundo já fez os exercícios da unidade 3? Sim. Eu vou esconder ele aqui, tá bom? Então, a matéria da prova vai ser a unidade 1, a unidade 2 e a unidade que nós vamos ver hoje, que é a unidade 4, tá bom? Certo? Ian. Oi, Ah, caiu minha ligação, caiu minha internet aqui. Você pode falar de novo? Que agora que reiniciou. tá, eu vou escrever aqui para vocês, tá bom? Então tá bom, obrigada.
Tá certo, gente? Tá aí no chat para vocês, tá? Matéria da prova, unidade 1, unidade 2 e unidade 4 que nós vamos ver hoje. Combinado? Combinado. Certo? Aí o seguinte, vocês viram que já saiu o calendário da prova, não já? Uhum. Sim. Já. Então, semana que vem... Desculpa, gente. Semana que vem é a última semana antes da prova. Então, eu queria fazer com vocês uma revisão. Pode ser? E aí, junto da revisão, um exercíciozinho avaliativo. Como que vai ser esse exercício avaliativo? No comecinho da aula, eu vou colocar umas perguntinhas para vocês responderem em sala de aula. Vão ser umas poucas perguntas e bem rapidinho, para a gente matar isso logo, para depois que vocês responderem, né, a gente corrigir essas questões e também fazer uma revisão para a prova. Pode ser assim? E aí, esses exercícios serão bem tranquilos, bem facinhos, porque vai valer os 2 pontos de trabalho, para todo mundo sair com os 2 pontos de trabalho. Pode ser assim? Pode sim. Pode? Pode. Combinado, então? Ai, caramba. A parte de trás era mais gostosa. Oi? Então, aí o seguinte, qual que vai ser a matéria do exercício avaliativo? A matéria da prova, tudo bem? Vou pedir que vocês estudem os 3 capítulos, eles estão lá no meu canal do YouTube, o meu canal eu vou colocar aqui, tá certo? Estudem lá certinho para vocês, tá? E preparem para virem com dúvidas, para a gente fazer uma revisão que vale a pena, né? Porque se vocês não estudarem, não adianta ter uma revisão. Tudo bem, gente? Tranquilo? Todo mundo de acordo? De acordo. Certo? E aí, depois, se vocês quiserem que a gente conversa mais sobre metabolismo microbiano, a gente conversa depois, mas eu não acho legal colocar na prova para vocês, não. Não pela explicação do conteúdo, que eu acho que a minha explicação ficou clara para vocês. Não sei se vocês concordam com isso, mas os exercícios são muito ruins, então eu acho que o exercício confundiu vocês. Tá bom? Bom. Certo? Então, aí na semana que vem, venham estudadinhos para a gente fazer o exercício avaliativo bem tranquilo. E aí eu vou preparar uma revisão bem legal para vocês, tá bom? Certo? Professor, Diga. é o seguinte, eu estou tendo um problema muito sério em questão das aulas online, porque quando eu estou de plantão, geralmente eu vou pegar a aula, já é umas 20 horas, já é umas 8 horas da noite. E terça-feira que vem, provavelmente eu vou estar de plantão. Eu vou chegar, como eu chego, saio 7 horas, eu chego aqui umas 7h30, eu tenho que tomar um banho, para depois eu começar a assistir a aula. E como é que vai ficar os exercícios para quem chegar mais tarde? Tá certo. Eu vou fazer assim, então. Para quem chegar mais tarde, eu vou preparar outro exercício, começando quando a aula terminar, pode ser? Que aí, assim, para não atrapalhar quem chegou mais cedo, os meninos vão fazer primeiro, e aí eu vou corrigir esses exercícios. Você pega a aula de revisão comigo para você não perder a aula de revisão. E aí eu abro um outro exercício começando às 21h50, a hora que a aula acabar. E aí você vai fazer ele em 10 minutinhos.
e aí você fica com a sua pontuação. Pode ser assim? Ok, Pode tudo ser? bem. Se você puder me Pode. lembrar, por favor, você me lembra isso no final da semana? Porque senão eu esqueço. Fala assim, professor, lembra que você tem que fazer um exercício para mim que eu vou chegar mais tarde. Tá, eu vou olhar Tá bom? direitinho, mas eu penso que eu vou estar de plantão próxima Tá. terça. Não tem Aí eu problema, vou tá bom? lembrando, senhor. Aí você só me lembra, porque aí eu preparo um exercício para você fazer quando a aula acabar, tá bom? Certo? Ok, ok. Então vamos começar então, gente? Tá. Tá gravando suas aulas todas, não tá, Ian? Sim, então todas lá no canal do YouTube que eu mandei agora para vocês no chat, tá bom? Assistam de novo, tá, gente? Bom que tem gravado, dá para vocês revisarem bem, fixarem bem o conteúdo e saírem muito bem na prova, tá bom? Como o conteúdo tá bem pequenininho também, acredito que vocês vão sair muito bem na prova, tá? Uhum. Bom, gente, hoje, Professor, diga. a professora ontem passou para a gente que tem um padrão para as provas. A sua também vai ser toda objetiva ou vai ter questão discursiva? Sim, são 10 questões de escrever, é um padrão institucional. Ou 10 questões de marcar X, tá certo? Certinho. Tá bom? Eu ainda não tô falando nada para vocês porque eu não fui instruída ainda, tá bom? Mais para frente, os professores que receberem a reunião, eles vão instruir direitinho para vocês, tá? Então eu não sei como é que vai ser. Ah, e lembrando que sexta-feira não tem aula de genética, né? Porque é feriado. Então, genética vai ser do mesmo jeito, só os exercícios da plataforma, tá bom? Que vão cair na prova, e do mesmo jeito, os exercícios, as aulas estão lá no Google, no meu YouTube, vocês dão uma estudadinha, vai ser do mesmo jeito. Só que eu vou mandar um informativo para vocês, tá certo? Tudo bem, gente? Bom, então, hoje nós vamos falar da penúltima parte da microbiologia bacteriana, né? Que a microbiologia bacteriana é a maior, porque todos esses conceitos básicos a gente vê na microbiologia bacteriana, né? O conteúdo da plataforma, ele até misturou um pouquinho genética eucariótica com procariótica, né? Então, ele meio que bagunça um pouco os conteúdos, né? Igual quando ele fez com o metabolismo, né? Mas aí a gente vai conversando certinho para não ter dúvida, tá bom? Então, essa genética que ele faz não é uma genética só bacteriana, é uma genética bacteriana e dos eucarióticos também, que no caso entra fungos e parasitas, tudo bem? Mas aí a gente vai focar mais na genética bacteriana. Como tem 2 exercícios lá que falam da genética de eucariotos, eu vou ter que falar aqui também para vocês, tá bom? Mas o mais importante da genética é a genética bacteriana, tá bom? Bom, a genética, né, como a gente já aprendeu na disciplina de genética, é a transmissão hereditária, não é? A transmissão hereditária é quando eu pego os genes dos pais, né, e transformo e transpasso para a prole, tudo bem? Essa a gente chama de uma transmissão genética vertical, né? A bactéria, como a gente já conversou anteriormente, a reprodução dela é assexuada. Quando a gente faz reprodução assexuada, a prole é um clone do paizinho ou da mãezinha, tudo bem? Então, eu não tenho alteração de material genético geralmente, certo? Então, essas alterações, né, essas transformações gênicas, essa variabilidade genética que dá, ela é transferida
mediante transformações horizontais. O que significa isso? Bom, vou pegar uma canetinha aqui para a gente entender. Quando eu tenho a mãe, né, que dá o seu material genético para o filho, né, porque ela vai se duplicar e virar duas células, né, a mãe e o filho, né, essa transmissão genética de material genético a gente fala que é vertical. Tudo bem? Certinho, gente? Entendido? Quando eu tenho uma alteração genética na qual eu tenho transferência de uma bactéria para outra, ela é chamada de horizontal. Então, por exemplo, quando eu tenho uma bactéria que não é mãe nem é filha, né, passando material genético para outra, sem ser divisão celular, isso a gente chama de transferência horizontal. Tudo bem? Que essa daqui é a principal forma na qual a bactéria ganha variabilidade genética. E as três formas de produção de transmissão gênica horizontal é a transformação, conjugação e a transdução. Tudo bem? A gente vai ver certinho cada uma, tá certo? E aí a gente vai meio que conversar um pouco, ok? É bem interessante essa parte da microbiologia, né? Que aí a gente consegue entender por que as bactérias têm tanta variabilidade genética, né? Tem tantos genes de resistência, consegue tão rapidamente se transformar resistente a fármacos antimicrobianos, consegue tão bem viver em tantos ambientes diferenciados, né? Mesmo tendo uma reprodução assexuada que geralmente não gera muita variabilidade genética. Tudo bem? Bom, mas também durante a duplicação celular ocorre variabilidade genética através da mutação, beleza? Nós já aprendemos o que é mutação lá na genética, né? A mutação é quando eu tenho alguma falha durante a divisão celular, certo? Alguma estrutura, alguma sequência do gene, ela é mudada devido a alguma alteração. Pode ser algum induzida por algum caráter de uma substância química tóxica, pode ser uma radiação ultravioleta, ou pode ser mesmo uma falha de duplicação da enzima que está lá fazendo a duplicação do DNA durante a produção do material genético. E isso também gera mutação. A gente sabe que até nós temos taxa de mutação. Por que que na bactéria ela é muito mais evidente do que em outros micro-organismos? Porque a taxa de crescimento bacteriana ela é muito mais rápida do que a taxa de crescimento de qualquer outro micro-organismo, de qualquer outro organismo, tudo bem? Então, apesar da taxa de mutação ela não ser tão maior do que a dos outros organismos, né? Na verdade, ela é maior um pouco, porque a divisão dela tem menos mecanismos de controle, né? De reparo de algum erro durante a duplicação celular. Mas, devido a ela ter uma elevadíssima taxa de duplicação celular, a gente visualiza melhor os efeitos mutagênicos que aparecem mais rapidamente num pequeno espaço de tempo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem Sim. quanto a essa parte introdutória? Professor, só me fala, horizontal é transformação, conjugação e transdução é tudo horizontal. Tudo horizontal. Nós vamos ver cada uma bonitinho. Tá bom? Tá. O que significa que é horizontal?
não está dividindo a célula, né? Quando tem uma divisão celular, não tem uma célula mãe que gera duas células filhas. Isso daqui é vertical, tá certo? Uhum. Se a célula tiver alguma mutação aqui, ó, as duas filhas vão ser mutadas. Essa transmissão aqui é vertical. Aqui, quando é horizontal, tanto na transformação, quanto na conjugação, quanto na transdução, vou pegar um exemplo de conjugação. Eu tenho duas células bacterianas velhas que não vão aumentar o número populacional, mas uma vai dar um material genético para a outra. E aí, eu vou ter variabilidade genética sem necessariamente estar falando em aumento populacional. Entendeu a diferença? Sim. Tudo bem? Teve variabilidade genética, mas não aumentou o número populacional. Aí a gente fala que é uma alteração genética horizontal. Teve aumento populacional, né? Aqui tinha uma célula mãe, formou duas células filhas, aí eu falo que é uma transferência de material genético vertical. Aonde tem mais alteração, aonde tem mais variabilidade genética? Na horizontal. Na vertical tem bem menos, mas ela pode acontecer quando tem algum padrão de mutação. O que é o padrão de mutação? Quando eu tenho falha no controle de duplicação celular. Pode ser através da formação de mutações por substâncias químicas ou então por próprio erro na hora da produção da nova molécula de DNA das células filhinhas, das proles. Tudo bem? Tudo bem. Entendido? Tranquilo, né, gente? Certo. Bom, isso daqui vocês vão ver muito bem lá na bioquímica e a gente vai ter um capítulo à parte para a gente falar isso daqui na genética. Mas vocês já viram isso daqui em biologia celular. Então, olha só. Vocês já viram isso em biologia celular? Vão ver em genética de novo. Tá vendo aqui em microbiologia. Lá em bioquímica vocês vão ver de novo. Lembra que eu falei para vocês do tal do dogma central da biologia molecular? Sim. O que é o dogma? Nossa, que letra nojenta! O que é o dogma central da biologia molecular? Né? Um gene, né? Uma proteína, certo? Então, o gene, geralmente, certo? Ele vocês lembram o que é o gene? Fala para mim, lá da genética, o que é o gene? Bom dia, boa noite, vocês morreram? É o DNA. Sim. O que mais? Não, gene não é proteína. O gene é um pedaço do DNA que tem função, não é? Que determina uma função celular, não é isso? Lembra que o DNA não é o material genético bacteriano, que é um DNA circular grandão, certo? E dentro desse DNA eu não tenho uma sequência de bases nitrogenadas, lembra? Adenina, citosina, timina, guanina, né? E o gene é um pedacinho desse DNA. Mas por que esse pedacinho do DNA é importante? Porque este pedacinho, ele determina uma função celular, certo? Porém, ele é um potencial de função. O DNA, ele não determina função nenhuma, certo? Ele só guarda a informação da molécula funcional. Então, a molécula funcional é a proteína, ou principalmente, né, a enzima, tudo bem?
Certinho? Então, a molécula funcional, ela é a proteína ou a enzima. Lembra do pedreiro? Certo? Porém, quem tem as características, quem guarda essa informação é o DNA. Então, um pedacinho do DNA é o que a gente chama de gene. Então, para esse gene fazer a função pela qual ele guarda essa memória, ele precisa passar por 2 passozinhos. O primeiro é a transcrição. Lembra disso, gente? E o segundo é a tradução. Tudo bem, gente? Então, o DNA tem a informação lá dentro do material genético. Como? A partir de pedacinhos, a partir de genes, certo? Então, o gene é um pedacinho de DNA, e esse pedacinho de DNA, ele tem uma função em potencial. Por que eu falo que é em potencial? Quando ele se transformar em proteína, aí o gene vai estabelecer uma função para a célula. Tudo bem? Bom, para ele se transformar em proteína, o DNA tem que ser copiado pelo RNA mensageiro, que é a molécula de transporte de informação do núcleo para a mitocôndria, do núcleo para o citoplasma, aonde a proteína é sintetizada. Ok? Vocês lembram onde a proteína é sintetizada? Ribossomos. Os ribossomos que estão lá no citoplasma, não é? Está pertinho do nucleóide, mas está lá no citoplasma. Então, a molécula de transporte é o RNA mensageiro. E aí, o RNA mensageiro vai produzir a proteína, certo? E essa proteína é a funcional que faz a função pela qual o gene é guardadinho lá dentro do núcleo. Tudo bem? Quando eu transformo DNA em RNA, eu chamo de transcrição. Quando eu transformo RNA em proteína, eu chamo de tradução. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo. Bom, quando eu tenho a mutação, eu vou ter alguma alteração no DNA, tá certo? Temos várias alterações, eu acho que não vem ao caso a gente explicar cada uma. Lá no Tortora, que está lá no texto, ele coloca vários tipos de mutações, eu não acho interessante. O interessante é o quê? Se o DNA mutou, ele vai produzir um RNA mensageiro diferente, e ele vai produzir uma proteína alterada. E aí nós temos um perfil mutagênico, ou seja, né? Quando teve a mutação que mudou o material genético, provavelmente eu vou ter novas funções diferentes, ou então eu vou ter ausência de função, porque vai que essa proteína alterada, ela estragou a função que a proteína tinha. Então, eu posso ter silenciamento de funções, ou eu posso ter criação de novas funções em detrimento da anterior, que era normal. Tudo bem? Tranquilo? Certo, gente? Alguma dúvida nisso daqui? Não. Então, vamos seguir então, tá bom? Certo. Quando a gente está falando lá do controle de transcrição, né? Então, lembra aqui que é transcrição? Olha só. Transcrição é quando eu tenho a transformação de DNA em RNA. Eu tenho um controle transcricional, tá certo? O controle pré-transcricional é para ver se eu vou transcrever ou não, ou se eu preciso parar de transcrever ou não que eu estou transcrevendo. Ou seja, expressar o gene para ele produzir a ação dele, tá certo? O controle pré-transcricional são 2 mecanismos de controle genético conhecidos como repressão e indução do RNA mensageiro.
e, consequentemente, a síntese de enzimas a partir dele. Esses mecanismos controlam a formação e a quantidade de enzima na célula e não a atividade das enzimas. Tudo bem? Então, olha só. Como que eu vou saber qual gene que eu tenho que transcrever e em qual quantidade? Tá certo? Então, geralmente, é devido à necessidade. E para não produzir gene em excesso, para não produzir proteína e RNA mensageiro em excesso, eu tenho um controle de transcrição. E esse controle de transcrição é feito por duas formas, repressão e indução, certo? Entenderam o que significa repressão e indução? É um controle de transcrição, ou seja, quando esse gene precisa ser transformado em molécula funcional ou não, a partir da sua primeira etapa, que é a produção do RNA mensageiro. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, então vamos entender o que é repressão e depois vamos entender o que é indução. A repressão é um mecanismo regulador que inibe a expressão gênica e diminui a síntese das enzimas, denominado repressão. A repressão normalmente é uma resposta a uma abundância de um produto final de uma via metabólica, e ele causa uma redução da velocidade da síntese que leva à formação daquele produto. Tudo bem, gente? Então, a repressão é quando tem produto demais, esse produto demais vai diminuir a síntese da enzima que eu estou em excesso. Isso é um pouco óbvio, não é? Se o meu gene produz uma enzima para fazer uma determinada função e se já tem enzima demais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma repressão da síntese de novas enzimas. Porque sintetizar enzima gasta ATP, gasta energia. Eu já tenho tanto de enzima em excesso, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a síntese da minha enzima que está em excesso. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, repressão, eu vou diminuir a síntese das enzimas da qual está em excesso. A repressão é medida por proteínas reguladoras, denominadas repressoras, certo? Que bloqueiam a capacidade do RNA polimerase de iniciar a transcrição dos genes reprimidos. A condição padrão de um gene reprimível é ligada. Tudo bem, gente? Então, a repressão ela ocorre pela diminuição da síntese de enzimas, certo? Que estão em excesso. A partir disso, a gente faz por proteínas reguladoras. E essas proteínas reguladoras são chamadas de repressoras. Tranquilo, gente? Sim. Posso seguir? Sim. Então, vamos seguir. Já a indução é um processo que ativa a transcrição de um gene ou genes. Tudo bem? Então, uma substância que inicia a transcrição é chamada de indutor. E as enzimas que são sintetizadas na presença de indutores são chamadas de enzimas indutíveis. Os genes requeridos para o metabolismo da lactose, por exemplo, são um exemplo bem conhecido de sistema indutível. Um desses genes codifica a enzima galactosidase, que degrada os substratos lactose em dois açúcares simples, a glicose e a galactose, que se refere a um tipo de ligação de glicose e galactose. Se a Escherichia coli é colocada em meio onde a lactose não está presente, o organismo quase não contém galactosidase. Contudo, quando a lactose é adicionada ao meio, as células bacterianas produzem uma grande quantidade de enzima. Na célula, a lactose é convertida num composto relacionado à alolactose, que é indutor dos genes. Assim, a presença da lactose
induz a célula indiretamente a sintetizar mais enzimas. A circunstância padrão do gene indutível é desligado, de um padrão de um gene indutível é desligado. Gente, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho a bactéria Escherichia coli, tá certo? A bactéria Escherichia coli, ela consegue usar lactose como energia, tá certo? Mas para isso ela tem que quebrar a lactose, que é um disacarídeo. Ela é glicose, ela tem 2 açúcarezinhos juntos, glicose mais galactose, tá certo? E ela precisa produzir essa enzima aqui, ó, que é a galactosidase, e quebrar as duas aqui. Quando ela quebra, ela usa as duas como energia para produzir ATP, né? Porque essa que é a função dos açúcares, né? Os açúcares são transformados pelos micro-organismos em